Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez queremos, em nome de Jesus, compartilhar com você a palavra de Deus e logo mais nós queremos ministrar a ceia do Senhor, como havíamos avisado para os irmãos. E eu quero, nesse momento, orar com você, pedir a bênção do Senhor para esse tempo juntos e pedir que o Senhor nos dê a sua bênção, estarmos reunidos, mesmo que à distância, mas que nós consigamos, nesse tempo, manter a nossa perseverança no Senhor, manter a nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão uns com os outros, para a glória do nosso Deus e Pai. Então, quero orar com você e quero pedir que o Senhor nos dê graça para entendermos a sua palavra, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, obrigado pela vida da tua igreja, Senhor. Nesse momento em que nós estamos vivendo tão difícil, eu quero pedir que tu estejas abençoando os teus filhos, dando graça a cada um deles, para que todos nós perseveremos diante do Senhor durante esse tempo que está sendo um tempo complicado para muita gente. Quero pedir a tua bênção sobre aqueles irmãozinhos que têm estado impossibilitados de participar desse tempo juntos conosco. Pedimos tua bênção e nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Pedimos que tu nos dês a tua palavra para nos alimentar em todo o tempo. Nós oramos assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, o Senhor Jesus, quando institui a ceia do Senhor, a Santa Ceia, por que é santa? Por que chamam-na de Santa Ceia? Porque foi o Senhor quem a instituiu, foi o Senhor quem a ordenou, e nós queremos, em todo o tempo, celebrar a ceia do Senhor até que Ele volte. Ela celebra algo diferente. Ela celebra morte do Senhor Jesus, mas ela celebra vida. Ela celebra a vinda do Senhor. É até que Ele venha que nós vamos ministrá-la, que nós vamos celebrá-la para a glória de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, de 26 a 30. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Durante a Páscoa, ou após terem comido a Páscoa, Jesus então institui a ceia. Qual era o clima em que esse texto, no seu contexto, anuncia esse momento em que Jesus toma o pão, dá graças, parte entre os seus discípulos, em que Jesus toma o cálice após cear e dá o cálice aos seus discípulos. O clima é de tensão. Neste momento, Jesus fala de Judas que ia traí-lo, de Pedro que ia negá-lo, e após esta ceia, Pedro o nega, Jesus vai para o Getsêmani, derrama lágrimas de sangue ali, e logo depois, nos versos 47, Jesus é preso, e em todo esse contexto de tensão e sofrimento, é que Jesus institui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meus queridos, ela anuncia a morte do Senhor, mas ela anuncia também a volta do Senhor, mas ela anuncia também que um dia nós tomaremos parte da ceia do Cordeiro, juntamente com Ele, na glória do Pai. Eu gostaria de pensar com você hoje um pouquinho sobre a ceia. Quando Jesus disse: fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia do Senhor.
é um momento de partilha. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus partilhando a si mesmo. A ceia do Senhor é um momento em que Jesus faz de si uma autodoação. A partilha dele, a partilha de si mesmo. Os discípulos precisam entender que no cerne da fé cristã está a partilha. Jesus partiu o pão e partilhou sua vida. Há um momento nas nossas vidas que nós precisamos partilhar a nós mesmos. Jesus compartilhou o pão, mas Jesus compartilhou a vida. Quantas pessoas, meus queridos, são abençoadas através da sua partilha, através da sua vida, através da sua autodoação. Esse momento de pandemia, este momento de quarentena, é um momento de partilha, é um momento de autodoação, é um momento de compartilhamento. E nós precisamos nos perguntar uns aos outros: do que você está precisando? O que eu posso compartilhar com você? O que eu posso dividir com você? Para a glória de Deus. Uma segunda lição importantíssima que aprendemos no verso 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. O cálice, Jesus diz que é o pacto de uma nova aliança. É a renovação de uma nova aliança. No verso 27. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você pensar: como é que está a sua vida? Você está próximo ou distante do Senhor? Você gostaria de estar renovando a sua aliança com o Senhor, o seu pacto com o Senhor? É preciso que nós renovemos a nossa aliança com o Senhor. Jesus bebe o cálice da ira de Deus por conta do pecado, para que o cálice da nova aliança seja oferecido a nós, como foi oferecido na ceia do Senhor. Eu espero que você, meu querido irmão, minha querida irmã, e todos que me ouvem nesta noite, não bebam do cálice da ira de Deus. Jesus já o bebeu por você. Você não precisa tomar o cálice da ira de Deus. Você precisa tomar o cálice da nova aliança, viver sob a graça de Deus que foi oferecida na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, aprendemos uma terceira lição na ceia do Senhor, que é a ação de graças. Esse é um momento de celebração,
é um momento de dar graças, é um momento de adoração ao nosso Deus. No verso 28, Jesus disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Quem são estes muitos? São os muitos pecadores, dentre eles eu e você, pecadores sim hoje, mas redimidos pelo sangue do Senhor, abençoados e agraciados pela graça do Senhor. Ah, meus queridos, nós precisamos celebrar a graça de Deus, dar graças, porque o sangue da aliança foi derramado em favor de muitos, e nestes muitos estávamos eu e você, e nestes muitos estão os nossos amigos, e nestes muitos estão os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos. Nestes muitos estão todos aqueles que o conhecem, estão todos aqueles que o ignoram, estão todos aqueles que não o conhecem, estão todos aqueles que são redimidos, estão todos aqueles que ainda não foram redimidos. Por isso nós temos uma tarefa a cumprir como igreja do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 11, diz que é até que ele volte que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque até que ele volte, muitos precisam entregar as suas vidas ao nosso Deus, ao Senhor das nossas vidas. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o único que resolve o problema do pecado. O homem tem um problema. O homem peca porque é pecador. E por isso ele precisa de alguém que resolva o seu problema. Ele precisa do Senhor Jesus. E nós, como igreja do Senhor, temos o dever de anunciar Jesus. Temos a tarefa de anunciar o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Em quarto lugar, a lição que nós temos a aprender através da ceia do Senhor é esta: anunciar a vinda de Jesus. Verso 29. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Meus queridos, há muitos que não estão sob o reino do Pai, sob o domínio do Pai. Muitos que não vão viver no reino de Deus, no céu de Deus, que precisam que nós anunciemos, que nós proclamemos a vinda do Senhor Jesus. Por isso que a ceia do Senhor é até que Ele venha. A promessa de que vamos cear com Ele de novo, assim que Ele voltar para reinar definitivamente.
Eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez neste domingo, nesta noite, muitos não vão querer cear, porque suas vidas não estão alinhadas com o Senhor, porque de repente suas vidas não estão conectadas com o Senhor, e você precisa se reconectar com Deus. A minha pergunta é uma que eu sempre faço, e você sabe disso. Você que é membro na Igreja Batista no Jardim do Lago, você sabe disso. Se você não está pronto para tomar a ceia do Senhor aqui, você está pronto para tomar a ceia do Senhor no reino dos céus? Quando teremos aquele banquete maravilhoso com o Senhor? É uma pergunta para você pensar. A quinta lição que nós aprendemos está no verso 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós precisamos nos preparar para vencer o mundo. O Senhor Jesus, no verso 30, ele canta o hino, e depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus é negado por Pedro, Jesus é traído por Judas, Jesus é esbofeteado no Sinédrio por Herodes o Antipas, aquele que em Atos 12 foi fulminado por vermes. Jesus é preso, Jesus depois é morto, mas tem uma coisa, a mais maravilhosa de todas, é que Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida eterna, vida para sempre, vida para a glória de Deus. Você quer ter vida eterna? É só através do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho, outro meio. Ele nos dá força para vencer o mundo. Amanhã é segunda-feira. Ele nos dá força para sermos testemunhas do seu reino. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E continuar sinalizando o reino de Deus sobre nós e sobre aqueles que não o conhecem. Sobre os muitos. Você faz parte dos muitos. Mas a pergunta é: de qual ou de quais muitos você quer fazer parte? Você faz parte dos muitos que conhecem ao Senhor? Ou você faz parte dos muitos que não o conhecem? Ou você faz parte dos muitos que o ignoram? Ou você faz parte dos muitos que nada tem a ver com ele? João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
gonna sin as your son. All the ones was right. Was gonna be there. Sin as you sang. Was gonna be. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Nada além, nada, nada de Jesus. Eu sou livre. Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. É o teu sangue, de Jesus. É o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus. Meus queridos, para participar da mesa do Senhor nesse momento, é preciso que você e eu nos examinemos, façamos um autoexame. Deus quer nos dar um diagnóstico sobre nós. Quando você precisa de uma resposta de alguém, do médico, sobre você, sobre o que você tem, você se submete a exames. É preciso, nesta noite, se submeter ao exame. E este exame, antes da ceia do Senhor, é muitíssimo importante, meus queridos. Se é o pecado que te impede, é só confessar para participar da mesa do Senhor. Olha a graça maravilhosa do Senhor para este momento, para esta conclusão desta mensagem, que diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Estamos livres,
libertos para a glória de Deus de todo pecado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento, porque nós temos diante de nós dois elementos. Nós temos pão e nós temos o vinho, o cálice da nova aliança que o Senhor fez conosco. Pão que nutre, pão que alimenta, pão que dá vida. Mas o pão que é Cristo, que nos dá vida eterna, vida permanente, vida abundante, vida para sempre, vida eterna. E cálice, que tem a ver com a aliança que o Senhor fez conosco para sempre. Eu quero que você, neste momento, ore comigo, para que a ceia do Senhor seja celebrada na sua vida. Celebração tem a ver com alegria, tem a ver com adoração. Jesus cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro a Ti a minha vida e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pelo pão e pelo cálice. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de termos vida plena através de Jesus, corpo entregue, sangue derramado, todo o teu ser partilhado por nós e para nós. Eu te bendigo por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 28: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então vamos todos comer o pão. Após cear, o Senhor tomou o cálice. Você tem vida plena para compartilhar. Você tem Jesus para anunciar. E você tem muitos que não o conhecem. Que o Senhor nos ajude, meus queridos, a anunciar a Cristo para a glória de Deus Pai. Use todos os meios que você tem. Use o seu telefone, o seu WhatsApp, o Facebook, o Instagram, seu e-mail. Use tudo que você pode para você poder compartilhar Jesus. A ceia do Senhor é comunhão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos encerrar com a bênção do Senhor sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
motivo da minha adoração. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh,